Obrigado e muito boa tarde. O Presidente Samakuva, seja bem-vindo. Muito obrigado. Desde já gostava de começar por saber onde é que está a tia Inês. Boa tarde a todos. Eu começaria por agradecer esta oportunidade que a direção do MEA me concede e exprimir também a minha satisfação por ter esta oportunidade de estar aqui no meio dos jovens estudantes. Como disse o vice-presidente do MEA, tendes aqui também um jovem de 76 anos. A caminho mesmo dos 77, dentro de 2 meses eu completo 77 anos, e talvez faça sentido que o nosso companheiro Koch se preocupe pela ausência da minha querida mulher. De facto, nós temos estado há algum tempo fora do país, já diria mesmo há 7 meses, e ela ainda ficou em Londres. Temos um novo neto, e então o casal que nos deu o neto é caloiro nisso, e por conseguinte ela precisa de lhes ensinar a ajudar como é que se trata uma criança. Então, esta é a justificação de ela não estar aqui presente. Mas eu aproveitaria também cumprimentar aqui o nosso moderador, Koch Mukuta. Eu conheci o Koch Mukuta há uns largos anos e veio trabalhar até para o meu gabinete. Ele é que me facultava todos os dias o que a imprensa disse e fazia o seu trabalho com dedicação. Estava a sair da escola, eu penso, naquela altura, da faculdade, mas eu fico satisfeito de ver o Koch hoje, correspondente da Voz da América. É um progresso que vamos falar disso depois. Mas a pergunta está respondida. Muito obrigado. Já agora, quem é Isaías Samakuva? Ora, Isaías Samakuva, os meus óculos aqui. Eu não trouxe nenhuma biografia escrita, penso que o ambiente não é mesmo para isso. Mas, ao falar de mim próprio, eu começaria por dizer que o tema que me foi apresentado para ser abordado aqui me confundiu um bocado e eu recuei. Recuei porque o tema dizia Samakuva, o seu percurso e o seu legado. Eu achei que eu não iria falar de mim próprio. Estamos a começar. Se calhar não seria ético, e devo dizer mesmo que fiz uma pequena distorção naquilo que eu gostaria. Teve muitos amigos na infância. Muito bem, mas deixa-me responder quem é Samakuva. Samakuva, como disse, é um jovem de 76 anos, nascido no Cuito, na povoação que na altura se chamava Gare, que é Cunge, em 1946, julho 8. E Samakuva fez os seus estudos primários primeiro na missão de Camundongo, porque o meu pai era professor ali e secretário da igreja, mas depois continuei na Xisamba, na missão evangélica da Xisamba, para onde o meu pai regressou, porque ele era originário da Xisamba, e a Xisamba convidou para ir para o seminário e tirar o curso de pastor evangélico. Então, continuei com os meus estudos na Xisamba. Na altura havia o chamado Instituto Cúria do Donde. Eu vou me demorar um bocado nisso porque interessa também aqui para os estudantes saberem do passado.
As missões evangélicas constituíram uma missão e um instituto para onde iam os alunos de todas as missões evangélicas depois da quarta classe. No Instituto Coria do Donde fazia-se o correspondente ao segundo ano dos liceus, que hoje seria a sexta classe, porque fazia-se a quarta classe, havia no meio a admissão aos liceus, mas nesse instituto fazia-se o curso geral de comércio, o curso geral, assim que se chamava. E nesta instituição escolar aprendia-se, portanto, os alunos tinham aulas acadêmicas e aulas profissionais. Quando terminassem o curso, 4 anos depois, tinham o segundo ano, mas eram alfaiates, eram carpinteiros, eram serralheiros, eram agricultores e eram professores. E eu aprendi isso tudo. Sei hoje fazer a casa, ainda sei fazer uma casa. Ainda sei fazer uma cadeia. Ainda sei cozer as minhas calças. Ainda sei cultivar. Eu disse que eu iria me demorar nisso exatamente para dizer isso. Para dizer que eu espero que Angola talvez não adote esse sistema, mas pensasse seriamente na possibilidade de, para além de aulas acadêmicas, os cidadãos terem também a possibilidade de ir por uma via profissional. Já os portugueses o faziam. Quem acabasse o 5º ano, que hoje seria a 9ª classe, tinha uma profissão, poderia ir para o mercado de trabalho e ele fazia o trabalho com profissionalismo. Mas aí a Samacoa continuou para os liceus. Quando cheguei no 5º ano, que hoje seria 9ª classe, tive que integrar as Forças Armadas Portuguesas. É interessante, né? Combatemos contra, chamavam turras terroristas, e hoje somos nós os turras e terroristas. Mas interrompi os estudos, portanto, nessa altura, e quando voltei para a vida normal, em 1970, portanto, interrompi em 1967, em 1970, quando voltei, pensei que devia trabalhar e continuar com os estudos. E continuei com os estudos até acabar, portanto, o ensino secundário. Quando, entretanto, me preparava para ir para o ensino superior, a guerra estalou. E eu alinhei também para as matas, para a guerrilha, para o maquis. Em 1989, eu fui transferido da guerrilha para a diplomacia. E, aliás, já fazia alguma diplomacia. Cheguei a ser o oficial de ligação entre a África do Sul e a UNITA. Portanto, todas as histórias que se contam falsas sobre a ligação da UNITA com a África do Sul, eu diria, passaram pelas minhas mãos. Pelo menos de 1978 a 1985, 7 anos. Tem memória, Presidente, perdão, tem memória de alguma história falsa que pode partilhar com esse auditório agora? Ou uma história verdadeira na altura que faz lembrar para partilhar connosco? Sim, uma delas é que há mesmo aqueles que dizem que a UNITA foi criada pela África do Sul. Tanto mais que dizia-se que a UNITA era uma organização fantoche dos sul-africanos, que não é verdade. Mas já penso que foi o apresentador, ou o vice-presidente, que disse que não vamos falar de política aqui. Então eu não queria violar. Mas
Mas esteja à vontade, vamos conversar. Muito Só bem. da história. Muito bem. Então, depois disso, transferido para o exterior, eu tentei continuar com os meus estudos. E quero chamar a atenção para todos aqui, ouvi mesmo aqui dizerem doutor Isaías Samacuva. Eu não sou doutor nenhum. É bom que isso fique bem assente, porque eu estou a repetir isso várias vezes, há muita gente. Mas querem que eu me chamem doutor. Uma vez eu fui a Jamba, ao Bailundo, durante o processo de paz. Chegado no aeroporto, havia um grupo de jornalistas. E um jornalista que queria saber a razão da minha viagem veio e disse logo: sou doutor. Então, o que foi fazer ao Bailundo? E eu disse: não sou doutor. Ah, sou engenheiro, então, o que foi fazer? Eu fiz pelo menos 3 cursos de ensino superior, mas, primeiro, doutor, aqui em Angola chamamos todos doutores. Doutores têm que ter a licenciatura, têm que fazer o mestrado, têm que fazer o doutoramento. Isso é que se chama doutor. Agora, nós outros que fizemos matéria, eu nem defendi a minha licenciatura. Exatamente porque a pátria sempre chamou no momento exato em que eu devia defender os meus cursos. Estudei, é por isso que na minha biografia, se repararem, eu digo estudei. Estudei ciências sociais. Ninguém me mente nas ciências sociais. Estudei relações internacionais. E numa situação interessante. Na França, quando eu quis me matricular nas relações internacionais na licenciatura, eu tinha 56 anos. E olharam para mim e disseram: não, com 56 anos você não pode entrar na licenciatura. Diga lá, o que é que andaste a fazer? E eu expliquei. Depois disse: está bem, você vai ser submetido a um exame de avaliação. Quando o resultado sair, saberemos se vai para a licenciatura, para o mestrado ou para o PhD. E eu fiz essa avaliação. Na avaliação que eu fiz, colocaram-me no curso do PhD, onde fiz 2 anos de aulas curriculares e comecei então a defender a tese. A minha tese era se a alteração das fronteiras africanas seria o fator de estabilidade ou de instabilidade. Nós estávamos então em 2021, no fim, em outubro, e em fevereiro em fevereiro de 2022 a situação mudou. E eu fui chamado outra vez a vir ao serviço da pátria. Bom, pensava que fazendo as 2 coisas conseguiria, mas não era possível. Não era possível e, mais uma vez, não defendi este curso. Portanto, para dizer, em relação às minhas habilitações, mas Samacuva continuou como começou em 1976, com políticas, com diplomacia, até agora. Ontem um jornalista me perguntou se eu estava na política ativa ou tinha deixado a política. Qual é a resposta? Eu disse que eu estou na política ativa. Bom, eu fico por aqui. Eu gostava de pedir à sala, caso queiram fazer alguma pergunta, há protocolo que vai receber as vossas perguntas, vão trazer até aqui,
e nós vamos fazê-la ao presidente Samakuva. Então, há aí o protocolo, eu só chamei, entregar a pergunta, nós vamos ler a pergunta e apresentar. Não, há aí papéis, tem um papelzinho que o amigo vai fazer, vai escrever, por favor. A presidente Samakuva até agora estamos a caminhar muito bem. Era mesmo para descansar um pouquinho também. Se eu estiver a falar demais... Não, está a falar muito bem. Presidente Samakuva, outra questão que queríamos fazer também ao presidente é se na infância teve muitos amigos e como era, quem são, partilhar conosco a sua infância. Eu, de uma forma geral, faço amigos com facilidade. Mas eu devo dizer que amigos que eu considero amigos que conheceram ou conhecem todos os meus cantos da vida são poucos. Muitos já morreram, já partiram, mas há alguns ainda, talvez não sejam conhecidos aqui nesta sala. Mas continuei a fazer amigos e amigas, não é só amigos, amigas também. Portanto, eu não vou citar os que estão aqui, os meus amigos que estão aqui, mas tenho alguns, não sei se interessa. Interessa. Eu vou citar, por exemplo, um amigo da infância que ainda está cá em Luanda, que é o companheiro Isaías Chitombi. Conhecemos-nos pequenos, continuamos sempre amigos e estamos ainda aqui como amigos. Também amigo de longa data, mesmo, que morreu recentemente, é o General de Mochas. Eu tenho ainda um amigo que está no AMBO, também da infância, que é Arlindo, chama-se Arlindo Liambula. Recordo-me com o Liambula que às noites fazíamos aqueles serões que se faziam na aldeia, onde se contavam histórias, as mamães nos contavam também aquilo que são lendas e mitos da nossa cultura. Não chega. Como é que conheceu o Dr. Savimbi já agora? Como? Como é que conheceu o Dr. Savimbi? O pai do Dr. Savimbi e a sua mãe são de uma aldeia que é próxima à aldeia onde nasceu a minha mãe, onde nasceu e cresceu a minha mãe. E quando uma vez eu tinha 11 anos, eu fui visitar os meus avós maternos, o meu primo levou-me para a missão do Chilés e passamos pela Lopitanga. E disse que aqui é a casa do velho Lote, na altura chamavam-no diretor Lote, o pai de Jonas Savimbi, que dizem que está ali fora do país a estudar, mas também quer libertar Angola. É a primeira vez que ouvi falar dele. Mas depois eu li vários livros, ainda no tempo dos portugueses, que falavam do Dr. Jonas Valeixo Savimbi. Portanto, conhecia o seu percurso, até que em 1975 eu conheci o Dr. Savimbi pessoalmente. Fomos à casa dele, ele iria chegar no Coito, e quando chegou, saiu do carro e cumprimentou-nos a nós todos. Então, é a primeira vez que eu tive contato direto e pessoal com ele. 1975.
75. Há uma figura que muitos estudantes olham para o YouTube e não conhecem muito bem, que é a figura do Elias Salopete Pena. Conheceu? Sim, eu conheci Salopete Pena também em 75. Os mais novos dele, o Ben, o Caminho, o Cacique, que nos deixou agora, conheci os pequenos, mesmo pequenos. Com cenas de pequenos também. Portanto, foi nessa altura que conheci o Salopete. Qual é a caracterização que faz desta figura? Toda a gente conhece o Salopete, ou conheceu o Salopete. Ele era muito inteligente, estudioso, muito dedicado aos estudos, mas tinha as suas posições que eram mesmo suas posições. E então, também não permitia que alguém lhe aldrabasse. No sentido de que, quer dizer, querer gozar ou não permitia. Infelizmente, partiu muito cedo, precocemente. Há um nome que o senhor é chamado no tempo na fase em que era militar. E como é que se chama? Qual é o nome que o senhor tem? Há um nome que o senhor tem do tempo de tropa. Qual é o nome? É assim. E se calhar vou ajudar a esclarecer um equívoco que eu vi por ali estes dias. Em 1976, quando a UNITA recuou das cidades, nesse recuo eu estava no AMPO, deixei o meu carro na oficina no AMPO. Tinha pequenas avarias, era mais para uma revisão. Chegado no Cuito, refugiámos-nos na nossa aldeia. Mas, quando chegou a hora de partir para a guerrilha, eu achei que não deixaria o meu carro à mercê da Schwapla. Então o meu cunhado, que na altura não era meu cunhado, mas namorava com a minha irmã, apareceu lá no Quimbo. A miúda tinha fugido também para o Quimbo e ele foi atrás da miúda. Então encontrou-nos ali e no regresso eu disse: "Opa, vou contigo ao homem." E apanhei a boleia dele para ir buscar o meu carro. Os cubanos tinham um controle à entrada do AMPO. E ali já tínhamos sido revistados por cubanos no BIE. E no AMPO parávamos outra vez e revistamos. Isso revoltou-me de uma forma que quase que reagi. Mas, saídos do controle, eu disse: é preciso que me faça respeitar na minha terra. Isso em Ubuntu chama-se Lissumbisa. Lissumbisa significa faça-se respeitar. Eu já estava a caminho de ir para a guerra. Mas aquilo ali, afinal, há razão de uma pessoa se fazer respeitar no seu país. Então, a partir de então, comecei a chamar-me Lissumbisa. É esse nome com que eu sou conhecido nas hostes militares da UNITA. Resumido, é LSB. Falando linguagem militar, é Lima Sierra Bravo. Muito obrigado. Presidente Samakuva, há aqui algumas perguntas. O Dani Pereira quer saber para quando o lançamento dessas histórias todas, para quando o seu livro com essas histórias todas. Eu, de facto, estou a escrever. E é isso que me tem ocupado esses 7 meses que eu falei, que eu disse aqui fora. Por que fora? Porque quase toda a minha documentação, e eu tenho muita documentação,
muita documentação dos tempos da guerra. Está fora. Por segurança, na altura, fui mandando para fora. Então, não sei, eu contava que em março passado tivesse o primeiro livro a sair. Mas é tanta coisa que o primeiro livro que achava que seria muito rápido, achei que precisa de envolver mais dados. Há quem diga que não é preciso, ponha o essencial, mas muitos dos factos de que eu quero falar fazem parte de questões controversas que foram, de uma forma geral, tratadas pelos nossos adversários ou pelos nossos detratores. Podemos ser privilegiados para duas histórias controversas, por exemplo? Queremos. Por exemplo, a morte de alguns dirigentes da UNITA. Até aqui, histórias dessa natureza são contadas pelos nossos detratores, pelos desertores, da forma que entenderam falar. A UNITA ainda não apresentou nenhuma versão real dela. E eu acho que não é tabu nenhum. Se era tabu, hoje já não é tabu. Para mim, pelo menos, não é mais tabu. Então é preciso que os angolanos saibam o que é que se passou na realidade. Quais são as causas e como é que foi. A segundo episódio, acho que também basta. Onde é que esteve quando, do dia 11 de 1975? 11 de novembro de 75, eu estava no Cuito, no Bié. E era interessante, porque se a independência é algo que fazia parte do nosso sonho, na altura jovens, mas eu digo os angolanos, nós os angolanos. Quando em 75 nós celebramos a independência, eu pessoalmente comecei já com tristeza. Porque estávamos a celebrar uma independência declarada em 3 locais de Angola. Eu contava que estaríamos todos juntos, os angolanos, e a celebrar essa proclamação da independência. Não aconteceu. Uns no Uís, outros aqui em Luanda e outros no Ão. Mas estava no Cuito nessa altura. Presidente, há uma questão que também vem, só que o estudante não se identificou, mas gostavam de saber de que forma é que hoje exerce política, quando sabemos que o mais velho publicamente não aparece. Fazer política não é só aparecer ao público. O que eu estou a escrever é política. Portanto, eu penso que só isso é suficiente. É a forma como estou a fazê-la agora. Quando eu a publicar, certamente falarei de uma forma pública, porque se calhar haverá muitos que estão aqui interessados em saber mais detalhes. O que estou a fazer aqui hoje não é política. Disseram-nos aqui que não se pode falar de política. Mas também, num dos cursos que eu fiz, eu aprendi que tudo o que fazemos é política. Mesmo quando pensávamos que não estamos a fazê-la. Algum dia sonhou ser presidente da UNITA? Não. Não. Nunca. Não. Eu fui para a guerrilha, eu diria o seguinte até. Quando saí da tropa portuguesa, a minha decisão é que nunca mais voltarei para uma organização militar. Acabou. Mas os cubanos vieram, os partidos ou os movimentos de libertação entraram em choque e fomos obrigados. O facto mesmo de eu ver cubanos, outra vez, depois os portugueses saírem e tenho outros estrangeiros a virem, isso era motivo suficiente também para alinhar com os que foram para a guerrilha. Portanto,
entrei inicialmente para o que seria a vida militar, mas a guerrilha era político ou político-militar. Então, entrei na política. Mas eu devo contar aqui uma cena. Quando estava na 3ª classe, eu escrevi na capa do meu caderno a seguinte frase: quando for grande, não vou permitir que os mais velhos da aldeia, a nossa gente, vá trabalhar mais para a estrada. E o meu professor, no dia seguinte, quando trouxe o caderno corrigido, disse: o seu caderno acabou, aqui você não pode continuar com esse caderno. Isso que você escreveu aqui é política. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome ou a palavra política. Então, penso que entrei na política assim, sem querer, quando fui para a guerra, mas com essa história que contei, se calhar entrei na política antes. Quem o convidou para o desafio, por exemplo, de ser presidente? Houve algum convite especial ou por alta determinação partiu? Foi muita gente. Foi muita gente. Eu nem queria vir, porque, como disse, queria terminar o meu curso. Mas recebi cartas de muita gente, de mais velhos. Tenho as cartas guardadas, vão fazer parte das minhas memórias. Era muita gente, era impossível levar. Quando eu vim para Angola para ver como é que a coisa estava, a situação estava, hospedei-me no Meridian. E eu cheguei a viver momentos de embaraços muito grandes. Porque eu estava num hotel, mas vinham delegações de 15, 20 mais velhos a querem falar comigo. E não havia espaço no hotel, eu não tinha dinheiro para arranjar uma sala, tinha que estar assim no restaurante, a ocupar cadeiras, não tínhamos dinheiro para pagar alguma coisa de consumo. Então, era um embaraço muito grande, mas foi muita gente. E eu resisti. Isso estou a falar de outubro de 2002, mas em março de 2018 decidi. 2003. 18 de março de 2003. Assim que é. Foi nesse dia que decidi que iria me candidatar. A vida após presidente, qual é o balanço que faz? Mais uma vez, essas são destas coisas que eu não gosto de fazer eu próprio. E perante pessoas várias, eu diria que são os outros que deviam fazer o balanço dos anos. Mas é que eu acho que cumpri o meu dever e pessoalmente estou satisfeito com aquilo que eu fiz. Também. Foi não longe daqui. Foi aqui ao pé exatamente da unidade operativa. Decidimos fazer uma manifestação. Exatamente. Por causa do desaparecimento do caçula Camolim. E a polícia, assim como as autoridades do Estado, vieram com um comunicado na véspera, muito coleto, a dizer que não iriam permitir nenhuma pessoa ali na rua. Mas nós estávamos decididos. E arranjaram helicópteros, cavalos,
polícia de diferentes unidades, e quando aparecemos ali, gases lacrimogéneos, o Zé Pedro aqui gritava que estava à frente, socorro, mas em determinada altura eu achei que havia riscos de perdermos vidas. E eu quis até era falar com a polícia, com os comandantes da polícia, que deixassem aquilo comigo, que eu iria não parar a manifestação. Não quiseram saber. Bombas lacrimogéneas sobre nós. Cavalos sobre nós. Então, ao correr, ao fugir, eu penso que era um dos membros da minha escolta que estava à minha frente e ele parou de repente e eu tropecei nele e caí. No asfalto aqui, já a aproximar aquela feira, como é que se chama aqui? Exatamente. Foi exatamente ali. A doutora Ueva estava presente. E então, daí esse ferimento. Algum dia, por exemplo, abordou estas questões com, na altura, o homólogo José Eduardo Santos? Ele é que mandava. Portanto, era tempo perdido. Era tempo perdido falar com ele. Qual era a vossa relação? Com quem? Com esta figura. Com esta figura, o presidente José Eduardo Santos, José por Eduardo exemplo, Santos. enquanto diplomata, enquanto presidente da UNITA, teve alguma vez algum contato por telefone? Havia aquela tensão muitas das vezes no período eleitoral, havia a tensão no período das manifestações, agora esta do Cacoaco, onde o senhor também estava cercado. Isso foi no Mayombe. Exatamente. Também com helicópteros por cima de nós, a intimidar, e nós estávamos lá de pedra e calva. O presidente José Eduardo Santos sabia qual era a nossa relação. Quando eu fui eleito, a primeira coisa que eu fiz foi pedir audiência para falar com ele. Eu penso que foi ao terceiro dia. E eu fui para lhe dizer que o Sr. Presidente devia saber que para questões nacionais contasse conosco. Mas para questões de política, ele devia saber que somos opositores. Portanto, a nossa relação era de um opositor contra quem está no governo. E tratávamos-nos assim. Enquanto pessoa, é difícil dizer, mas também falando de quem já foi, eu diria que nós temos de estar bem com os nossos que já se foram. É assim que guardo a sua memória no meu coração. O resto é política e essa continua. Bom, agora vamos transportar um pouco mais para aqui, para a educação. Qual é a visão, ou qual é a opinião que tem em relação à educação atual, o sistema? Eu estou a receber muitas perguntas sobre, do ponto de vista do Presidente, sobre a educação no país e gostava de satisfazer a plateia também neste sentido. Eu penso que a educação, na presente conjuntura, na minha maneira de ver, colapsou. Colapsou. Eu não falo só nas questões, ou seja, nem falaria das questões administrativas, que também não são boas. Mas a forma como tudo está estruturado, a forma como se processa, a qualidade do que se ensina, a forma como se ensina. Eu vou dizer aqui, vou utilizar aqui um termo, talvez
alguém acha que é exagerado. Mas, de facto, é inaceitável. É inaceitável. Alguém que está a terminar o curso superior e não saiba escrever uma frase sem erro, isso é inaceitável. E não podemos esperar uma Angola desenvolvida, uma Angola digna no seio ou no concerto das nações, com um material dessa qualidade. Não é possível. Eu pergunto-me muitas vezes por que é que isso continua assim. Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos mais novos, nisso estão mesmo muito mal. É verdade que há alguns que, se calhar, por esforços próprios ou dos seus pais, okay, conseguem. Porque há pais que mandam o aluno para a escola, mas em casa é outra escola. Eles próprios se dedicam a melhorar a qualidade da educação ou do ensino dos seus filhos. Eu penso que temos que fazer alguma coisa. Não estamos a criticar ninguém. Aliás, hoje, e ainda bem que disseram que não há política aqui, a política que eu faço, eu quero fazer, é política que fala de Angola. Angola acima dos partidos. É verdade que os partidos são essenciais. Mas está-se a ouvir ali, ou não? É o meu defeito. Falo alto. Bom, há uma outra pergunta, Presidente Samacu, que também vem da plateia. Gostavam de saber se o senhor gostou realmente de ser Presidente da UNITA. Como? Se o senhor gostou de ter sido Presidente da UNITA. Há uma pergunta que vem da plateia. Só compreender. A plateia quer saber se o Presidente gostou de ter sido Presidente. Gostou de ser Presidente da UNITA? Eu já disse aqui a forma como fui Presidente da UNITA. É um imperativo do momento nacional. Não é uma questão de gostar. Aquilo ali não é festa. Eu dormia, em média, 4 horas por dia, durante meses. A família, não há tempo para a família, não há tempo para amigos. Portanto, é uma missão. E as missões fazem-se no interesse coletivo. Então, eu acho que foi bom, foi uma experiência para mim, aprendi muito. Já conhecia um bocado Angola, mas conheci melhor Angola. E compreendi melhor muita coisa que se passa. Mas, eu repito, não é festa nenhuma. Portanto, não há que gostar ou não gostar. É uma missão. De eleições em Angola. Como o senhor ficou muitas das vezes sereno. Como é que se pode ser sereno? Também é a receita. Também a serenidade nessas missões é algo que é necessário. É algo que é necessário. Mas é por isso tudo que não é festa. Porque há coisas que você gostaria de fazer, mas não pode fazer. Para o bem de todos. E se calhar para o teu próprio prejuízo. Algum dia assistiu que estava a ser criticado, por exemplo, a imagem que o Congresso de Deus tomou? Não. Não.
não me recorda ter este sentimento. Sei, e o meu pai sempre dizia, quando você está a trabalhar numa coisa que é pública, você tende a aceitar críticas que às vezes se transformam em insultos. Mas o que conta é a minha consciência, né? Eu procuro fazer as coisas de formas a serem corretas e se a minha consciência estiver satisfeita, o que os demais dizem é a questão talvez para reflexão. Ver, terão razão? Estão corretos? Eu é que errei? Felizmente, eu não me recordo do momento em que me sentisse mal em relação às decisões que eu tomei. Muito obrigado, Presidente Samacuva. Olha, queremos pedir à plateia, não é? Estamos com umas 25 minutos para o fim do nosso programa. E se podem mandar as outras perguntas para ver se fazemos aqui ao Presidente Samacuva. Presidente Samacuva, como é que se está a sentir perante esta plateia, nesta conversa amiga? É o que esperava? Falta mais alguma coisa? Sim, eu estou a falar para os jovens como eu, com a diferença de ter um bocado mais de idade. Mas, companheiros mais novos, eu queria felicitar a MEA por esta iniciativa de desenvolver esse tipo de atividades. Mas eu contava encontrar aqui uma juventude estudantil, uma juventude académica agressiva. Agressiva no bom sentido. Com muitas perguntas. Com maior dinamismo. O jovem é por si irreverente. O jovem é por si curioso. O jovem, na minha maneira de ver, e sobretudo o jovem já do ensino superior, deve de facto procurar saber e saber. Ou até esclarecer-se. Mas eu vejo a sala parada. Vocês sabem já muito do passado, da história, e aqui estamos, infelizmente, aquilo que eu queria evitar é o que está a acontecer. Estamos a falar da minha história. Eu também não queria falar da minha história aqui. Vai aparecer na minha biografia. Mas eu vejo, e agora nem tanto, mas vejo no Facebook, pessoas a falarem muito até de mim. Por que não perguntam agora? Eu por agora estou sem microfone, mas posso falar desta forma. Presidente Samacuva, a plateia é muito boa, o modelo que nós definimos é que é diferente. E nós queremos que alguém aqui faça a proposição do presidente da Câmara. Depois, a plateia.
Muito bem. Eu submeto-me ao modelo do programa, mas é assim. Permitam-me. Não há o que precisa de esclarecimento. Como eu disse, eu vejo muitas questões no Facebook. Mas a questão é a seguinte. É bom quando as pessoas perguntam. O que me entristece, o que não é bom, é as pessoas seguirem só, sem analisar, sem uma análise crítica. Não é? As pessoas leem o Vejo, leem uma coisa que alguém inventou ali, e todos estão a responder, todos estão a falar, Ninguém parou para ver, mas isso, como é que aconteceu? Onde? É possível? Não é? Isso é lógico. Não vejo, as pessoas vão só a correr. Então, é por isso que eu digo, contava que pronto. Tenho uma pergunta que vem agora da plateia. Muito bem. E querem saber como é que o senhor educava seus filhos se nem tempo tinha, não é? Dormia muito tarde. Muito bem. Mas, sem querer fugir, não vou fugir a essa pergunta. Eu queria dizer apenas o seguinte. É bom que falemos com fundamentos, com base, na verdade, e quando não a temos, procuremos tê-la. E para um estudante é importante. Também os estudantes sabem que quando falam ou quando escrevem, tem que se basear, tem que ter bibliografia, não é verdade? Os meus professores não permitiam que você fale, diga alguma coisa, faça uma asserção e não diga onde é que ouviu isso, onde é que tirou isso. Quem é que há fundamento? Quem é o teórico? Portanto, essa é uma das questões. Eu eduquei os meus filhos à maneira que me educaram também. Com exceção de uma coisa. Eu levei muita porrada dos meus pais. Acha que educando com a porrada resolve melhor? Mas é por isso mesmo que eu quero dizer isso. Inicialmente não compreendi. Mas eu não era o que sou hoje. Também era malandro. Então, um dia tive que abordar os meus pais e dizer, bom, eu venho pedir desculpas. Porque penso que se não adotassem o estilo de educação que adotaram para mim, eu não seria hoje o que sou. Mas para os meus filhos, tendo aprendido com a forma como me educaram, de trabalho, seriedade, honestidade, dedicação. É assim que eu trabalhei para os meus filhos. Mas, para dizer também, infelizmente, como já disse aqui, eu não tinha tempo para a família. Os meus filhos cresceram mais com a minha mulher. Há tempos que eu passei 4 anos fora do meu lar, a falar só ao telefone. Mas eu penso que hoje estão bem na sociedade e são apreciados por muita gente. Há um estudante que quer saber qual é o melhor livro recomendável para seguirem. Eu sei que muita gente está expectante em questões bastante políticas. É difícil isso. Há muitos livros interessantes que até estão a sair por esses dias. Falando da política, eu ontem me ofereceram mesmo um livro que folhei rapidamente. Não direi que o li, mas tenho uma ideia. É muito interessante para quem queira saber do nosso país e até um bocado
do passado que, eu diria, criou as bases para o país que temos hoje. Fala é da doutora Palmira Chipurica e fala da forma como os reinados, né, reinos, evoluíram nas suas relações também com o colonialista. É interessante. Presidente, acha que as eleições de 1992 foram realizadas em momento oportuno? Mas em relação aos livros, eu queria recomendar um livro que não fala da Angola, não fala da África, mas que é importante, sobretudo, para o nosso contexto, nós que procuramos a unidade dos angolanos. Este fala já de uma unidade maior, que é a unidade da Europa, que é de Winston Churchill, que é unir a Europa. Tem aí lições muito grandes para os angolanos também. É verdade que essa unidade da Europa também parece que em determinada altura iria se fazer. Hoje vejo que está a andar ao contrário do que se pretendia. Portanto, dizia... Não, estávamos a querer saber se as eleições de 1992 foram realizadas em momento oportuno. Eu penso que foram. Se as eleições de 1992 não foram realizadas em momento oportuno, diríamos o mesmo para todas elas, até agora. As eleições, a oportunidade era boa, mas era preciso que os angolanos, de facto, soubessem o valor das eleições. Mas nós ficamos com a ideia aí até hoje de que quem vai às eleições pensa que aquilo é uma questão de vida ou morte. E o resultado é o que temos estado a ver. Na fase descendente, gostávamos de saber qual é a relação que o Presidente tem com a atual liderança da UNITA. Como é que está a vossa relação? A nossa relação em que sentido? Como é que lidar com a atual direção da UNITA? Lidamos bem. Ainda anteontem, estivemos 3 horas a conversar do partido e do país. Portanto, aqui não há problemas. E se os houvesse, não seria neste fórum onde eu iria dizer. Muito obrigado, Presidente. Bom, eu acho que a conversa está muito boa e destas perguntas que a plateia estava à espera também. E eu gostava de voltar para saber do Presidente Samakuva. O Alheira, um dia, conheceu o Presidente João Lourenço? Ano passado, conheceu algum momento? É sim. O Presidente João Lourenço faz parte de uma família que participou naquilo que chama o processo dos 50, se eu não estou em erro. Mas apareceu na missão da Xisanga, onde nós vivíamos como desterrado político. É nessa altura que conheci o atual presidente João Lourenço. Eu devia ter já 11 anos e ele, penso, 6 anos ou 7. Portanto, eram nossos vizinhos.
O pai era enfermeiro, ficou chefe do hospital lá. O meu pai, então, era capelão do hospital. Portanto, trabalhavam juntos e nós éramos vizinhos. Eu, como disse aqui, um pouco mais velho, mas os meus irmãos mais novos, portanto, brincavam juntos. Então, é uma pessoa que eu conheci naquela altura, conheci a mãe, conheci a tia Joia, nós todos passamos a chamá-la tia, a boa pessoa também. Portanto, sim, conhecemos-nos desde a infância. Qual é a relação que têm hoje? Ele é presidente da República e sou cidadão. Sou um cidadão ali. Portanto, a relação de presidente da República para um cidadão. O presidente Samakuva quer voltar a concorrer para algum cargo eletivo, por exemplo? Em determinada altura, eu li, aprendi que na vida e, sobretudo, em política, nunca diga desta água nunca beberei. Isso porque você vai dizer que desta água nunca beberei, amanhã está com sede terrível e aquela água que você tinha dito. Se não beba, você vai beber. A idade não condiciona beber determinadas águas? A idade ajuda a escolher, a decidir se você, pelo que sabe, esta água é venenosa ou não. Sabe, eu só agora que começo a ver, afinal tenho 77 anos. Porque não me sinto como tais. A idade não é problema nisso, mas eu já estive como presidente do partido. Então, Quais são... não é preocupação para mim. Eu gostaria, para os anos que me restam, se é 1 ou 10, eu gostaria que conseguisse deixar escrito aquilo que eu vi, aquilo que aprendi, aquilo que eu sei. Esta é a minha maior preocupação. Ainda sofre alguma pressão, seja quem for, para, por exemplo, concorrer em alguma posição? De quê? Qualquer que seja a posição eletiva. Não está no meu programa. Não está no meu programa, mas é como digo, você nunca sabe. Nunca sabe nessas coisas. Como eu disse, nunca eu tinha planeado ser presidente de um partido. Nunca me tinha passado pela cabeça. O falecido, tínhamos um colega falecido, Marcos Samondo, estávamos nas negociações em Addis Abeba, 1993, e disse que sabe, eu penso que você será o que vai vir depois do Dr. Jonas Maria Savimbi. Eu disse, você está enganado. Não é o meu programa, não estou para isso, nunca pensei. De tal forma que mesmo quando começaram a pressionar, começaram a dizer, não queria. Não era era esta a minha perspectiva. Mas passei por lá. Ora, portanto, é só por isso que eu digo, nunca diga desta água não beberei. Mas não está no meu programa. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Alguma consideração com esta plateia que tem aqui? Eu gostaria de fazer algumas considerações, se me dá uns 5 minutos. À vontade. Mas vou ler o que eu trazia para essa juventude. Obrigado. Que
que é para não gaguejar aqui. Eu dizia aqui que sinto-me preocupado com uma alteração profunda, que eu considero profunda, na atitude dos jovens em relação à vida, em relação ao trabalho e em relação ao futuro. As conquistas da humanidade só foram possíveis devido à dedicação ao estudo e ao trabalho árduo dos jovens. E os jovens atuais parecem mais focados na riqueza material imediata e a qualquer custo do que no estudo, na investigação e no trabalho árduo. É verdade que isso não é para todos, mas sinto que a maioria está assim. Eu aconselharia inverter esta situação, esta mentalidade, para resgatarmos o nosso futuro. A independência e o progresso de um país já não dependem hoje das lutas armadas ou de alinhamentos ideológicos. Dependem do estudo, do trabalho, do domínio das tecnologias e do conhecimento. A base das economias prósperas hoje não são as matérias-primas, os recursos naturais. A base da prosperidade econômica é o conhecimento. Só o conhecimento gera inovação, aumenta a competitividade e garante a sustentabilidade do crescimento. Ao invés mesmo de correrem para a Assembleia Nacional como deputados, para a política como presidentes e tal, corram para ser presidentes de empresas, diretores de empresas. A construção do futuro começa hoje. Eu gostaria de ver invertida esta tendência das pessoas sem trabalho, sem experiência, quererem já ter uma vida daqueles que trabalharam durante décadas. E a minha recomendação, se me permitem, creio que estamos a terminar, as minhas recomendações, os meus conselhos são os seguintes: aprender, 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 aprender. Estudar, estudar, estudar. Leiam, pesquisem e muito. É preciso indagar, indagar sempre, para compreender e evitar cometer os erros que os nossos mais velhos já cometeram. Vamos participar como cidadãos, com respeito pelas instituições. Podemos criticar, naturalmente, devemos até criticar, mas não precisamos de nos insultar uns aos outros. Precisamos de ser tolerantes e evitar faltar ao respeito. Atacar as ideias e as políticas e não as pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. As perguntas, por exemplo, numa das notas começou a fazer quando lia o seu folheto, o seu discurso que preparou. Gostava de saber, o Presidente sente-se muito magoado com as críticas que têm sido feitas, de forma injustas, por exemplo? Não, eu já o disse aqui. Eu esperava mesmo aqui algumas críticas. Não vieram. É pena. As críticas devem ser feitas diretamente. E eu, muitas vezes, quando vou para algumas sessões como estas, dizem que não falem, não perguntem muito. Nós não temos esse problema. Mas eu não gosto. Eu prefiro que as pessoas falem, perguntem. Não posso esperar sobre coisas agradáveis. Não é?
eu também aprendo daquilo que os outros dizem. O que é mau, como disse, acabei de dizer, é insultar. Mas crítica é importante, é útil, aprende-se muito com as críticas. Portanto, eu não tenho problemas com as críticas. Falam. Agora, eu poderia, as críticas que me fazem, muitas delas não são críticas, insultos. Toda a gente viu, eu estou silencioso. Primeiro, porque quem faz uma crítica, por exemplo, sem fundamento, sem saber, não vale a pena falar com ele. Porque já se vê, a intenção dele não é saber, é só bater. Mas aqueles que fazem críticas, de facto, a gente aprende muito. Eu aprendi muito com críticas e aprendo muito com críticas. Vamos dar 1 minuto para 3 pessoas, 2 senhoras e 1 senhor, na plateia. Só para, já que o Presidente quer que se dê a oportunidade, vamos alterar. Olha como não é possível. Afinal, os disseram para não falar. Não, na verdade o modelo definido é normal que a gente defina o modelo. Tá? Deixa-me, amigos, por favor. A senhora tem que ficar calma. Por favor, pode sentar. Tá? Presidente, quais são os erros que os mais velhos cometeram que gostava que a juventude não cometesse? Os mais velhos que cometeram esses erros, eles não sabem, não os cometeram porque gostavam ou queriam cometê-los. Cometeram porque acharam que o que está correto. Agora, se os outros acharam que são erros, é bom dizê-lo. É bom dizê-lo. E, por conseguinte, eu esperaria que dissessem, mais velho, cometeram este erro. E, nessa altura, procuraria explicar, se há explicações. Ou pedir desculpas se estamos errados. Há uma mão aí. Nós já explicamos. Nós já explicamos. E é normal para mim, também estou habituado com críticas. Vamos aguentar. Olha, vamos passar agora para o momento de homenagem, porque o nosso convidado também tem compromissos. E é por isso que vamos passar para o momento de homenagem. Vamos passar a palavra à nossa co-presidente, que queira fazer mais uma consideração. Caso contrário, passamos a organização para o momento de homenagem que o senhor tem direito. Eu penso que o essencial foi dito. De facto, gostaria, como eu disse aqui, por aquilo que eu leio por ali, por aquilo que eu ouço, eu acho que haveria muita coisa a esclarecer. Mas aquilo que dissemos aqui, eu penso que é suficiente. Terminaria mesmo por reforçar aquilo que faz parte das minhas preocupações. Os angolanos são bastante dedicados, trabalhadores e com muita imaginação mesmo. Mas não sei porquê e de onde eu vejo que os angolanos estão transmitem nas suas afirmações, nos seus pronunciamentos, algum desespero. Naturalmente que a situação não está bem. A situação não está bem. Política, social, econômica. A situação é de sofrimento. Vê-se claramente que os objetivos que nortearam aqueles que lutaram e perderam as suas vidas para a liberdade e para o bem-estar dos angolanos, parece que
Se hoje voltassem a ver-nos como estão, diriam que, afinal, o sacrifício deles foi em vão. Mas não pode ter sido em vão. Nós não podemos permitir que este sacrifício seja em vão. Nós outros, com 70 e tal anos, estamos aí. Mas aqui, os mais novos estão aqui, têm essa responsabilidade. Eu utilizei a palavra aqui de resgatar o futuro. É necessário. É a vossa responsabilidade. É a responsabilidade de cada um de nós. E isso é algo que temos de construir todos os dias. Cada um fazendo a sua parte. Eu ficaria por aqui. Obrigado. Muito obrigado, mesmo. Passamos então a palavra à organização.